Lucas, você vai mesmo recomendar uma série que tem a tag de suspense como se ela fosse uma tag de comédia? Sim, eu vou, porque ela também tem a tag de comédia. Olá de novo, né? Falar aqui de uma série chamada The Girlfriend, a namorada ideal, eu acho que ficou traduzido. Ela tá no Prime Video e ela tem Robin Wright, que é uma atriz muito famosa, e tem a atriz que eu particularmente considero uma das melhores atrizes assim da minha geração aqui, né, dos seus 32 anos, Millennials, que é, se você já assistiu A Casa do Dragão, ela tá na Casa do Dragão, é a minha personagem favorita lá também, que é a Lady Alicent, né, que é a mãe das crianças, dos dragões e tudo mais, e é, meu Deus, Olivia Cooke, é a Olivia Cooke. Então, primeira vez que eu vi alguma coisa com ela, ela fez um filme chamado Thoroughbreds, né, que é Sangue Puro, que é um filme, é um trocadilho com cavalos de raça e tudo mais, meio que sobre a juventude nihilista inglesa, é um filme de comédia bem ácida também, e é com a Gambita da Rainha, que é a Anya Taylor-Joy, que é um filme que elas fizeram em 2017, 2018, então faz bastante tempo, né, faz quase 10 anos, mas foi a primeira vez que eu vi e eu fiquei impressionado e eu tinha deixado o vento ligado. Será que ficou muito barulho? Enfim, se tivesse muito barulho, por favor me avisa depois, mas eu obviamente descobrirei na edição. De todo modo eu vou tentar dar uma compensada ali. Para todos os efeitos, eu avisei no outro que estava muito quente, enfim, é o que acontece. Para todos os efeitos, a série The Girlfriend aí já gira em torno desse conflito entre uma mãe coruja e uma namorada ambiciosa, vamos dizer assim. E, assim, se fosse só isso, pra mim já seria interessante o suficiente, não que minha mãe seja muito coruja nem nada, queria ela, eu acabo sendo muito distante, tenho que fazer, né, ontem fui lá vê-la, inclusive. Mãe, se você estiver assistindo isso, peço desculpa por ser melhor. Mas para todos os efeitos, só esse conflito já é interessante. Eu acho que eu também tava com um pouco de saudade, assim, de ver uma série sobre... Porque eu tava gostando bastante de White Lotus, aquela série, eu vi a primeira temporada, vi 2 episódios da segunda e meio que me perdi, e a terceira eu vi 1 episódio e parei, então acabou que eu não terminei de ver, mas algo nesse sentido, que eu vou dizer, né, de problemas reais de pessoas de verdade, sabe? Claro que vai dar uma exagerada e tudo mais, é que eu vejo muita coisa policial, né? Inclusive fui começar a ver a série Task, que tem o Mark Ruffalo lá, e cara, eu não aguento mais ver coisa que... Ai, todo mundo é alcoolista, e todo mundo tá fudido de grana, e todo mundo tá prestes a cometer um crime, e todo mundo tem alguém morto ou criminoso na família que participou de uma exceção da regra, não sei o que. Eu quero ver umas histórias de gente normal com problemas de verdade. Só isso, assim. Tudo bem que um é rico, a outra, mas ninguém é assim completamente desgraçado da cabeça, ou doente, ou nada do tipo, são pessoas vivendo a vida, assim. Eu tava com saudade disso. E essa série, claro que ela dá uma atravessada ali, ela tem esse jogo de perspectiva, eu mencionei no vídeo anterior, mas ela tem essa coisa de uma vez você vê a perspectiva da Cherry, né, que é a Cheryl, e da outra você vê a perspectiva da Laura, né, que é a Robin Wright. Inclusive ela dirige alguns episódios e são dos melhores, assim, é bem legal ver isso. E para todos os efeitos, assim, não vai ser a melhor série da sua vida, eu imagino, não foi a melhor série da minha vida, mas é muito bom ver que só dessa mudança de perspectiva, só da boa direção, dessa atuação que consegue ser, né, levada de uma maneira mais articulada, e nem é tão chique assim quando eu tô falando, mas funciona muito bem. E esse funcionar muito bem funciona porque quando você tá numa perspectiva, você tá vendo uma série de suspense, quase que um terror psicológico, um thriller psicológico ali. E quando você tá na outra, você tá vendo uma comédia romântica. E esse contraste torna essa... sabe, mantém a série indo, assim. Então são só 6 episódios, que tem 50 minutos a 1 hora, acho que o mais longo deve ter 1 hora e poucos minutos. E, cara, que gostoso, assim, de sentar, assistir, você vê 2 episódios no sábado, 1 episódio no domingo, depois na outra semana você vê mais 2, mais 1, acabou, assim. E é uma experiência prazerosa, você vê uma história que faz sentido, ela não tem mais do que ela devia ter, ela também não deixa nada de fora, ela resolve tudo que ela se propõe e funciona bem. Tem bastante gente que diz que é tipo Psicose encontra... Aí dão algum exemplo de uma comédia romântica lá, mas acho que um exemplo mais, né, que fez mais sucesso no Brasil, eu acho que eu vi 2 temporadas dessa série, aquela série Você, You, né, que tem o cara do Gossip Girl lá, e... vou contar, inclusive, uma anedota, assim, acho que o dia que eu mais me senti ofendido na vida, acho que eu tinha uns 17 anos, eu tinha terminado meu primeiro namoro, né, a gente terminou, e aí, né, aquelas conversas de depois de terminar, estou com saudade, não sei o quê, ela fala, também tô, não sei o quê, mas eu terminei de ver Gossip Girl, e eu acho, você me lembra muito o cara, né, e fala do cara. Na época eu nem sabia que o cara, na verdade, se você não assistiu Gossip Girl e se importa,
pula os próximos 10 segundos, mas na época eu nem sabia que o cara era a própria Gossip Girl. Tudo bem que ela não falou que eu parecia o cara por isso, mas era tipo um cara que era pra ser um nerdão, mas tava ficando com a menina famosa, e assim, dizia mais sobre ela do que sobre mim, só que na época eu fiquei muito ofendido com isso, eu falei assim, como assim, aquele merda, aquele cara, pô, eu nem tenho irmã, enfim, besteira de molequinho, né, mas eu acho engraçado porque eu sempre lembro disso, mas pra todos os efeitos, o não sei o que, Badger lá, o ator, é legal na série Você lá, e atua bem, né, legal não é porque ele é um stalker, mas é esse mesmo tom, tá, tudo isso pra dizer que é o mesmo tom. O tom de... é uma comédia, é uma sátira, para ser bem mais específico, mas é uma sátira que se leva a sério o suficiente para também engajar na primeira camada, assim, né? Então, claro que na série You, até porque é americana, sempre exagera um pouco, né? Se você assistiu, você sabe que tem uns momentos assim que viram uma loucura de, tipo assim, cara, isso aqui não dá, isso aqui passou do ponto e tal. Então, a série, né, The Girlfriend aí, a namorada ideal, não tem nada disso. Ela até chega, assim, a extrapolar alguma coisa ou outra, mas ainda é crível, assim, nada é muito absurdo. Talvez tem uma coisa no segundo episódio ali que também é de uma das perspectivas, então é como a personagem se sentiu fazendo aquilo, mas para todos os efeitos também é algo que é possível de se fazer. Não vou dar muito spoiler, mas é tipo sabotar um bolo de casamento. Então não é nada... transcendental assim, não exige milhões, não existe arquitetos, Illuminati secretos, nada do tipo. É só sabotar um bolo de casamento. Dito isso, sobre a série no geral assim, eu não tô falando muito do filho, né, que é um dos personagens principais também, porque no início ele faz esse, com o perdão da palavra, ele faz esse papel assim bem pau mole, assim, bem... Você não consegue entender se o cara é ruim ou se ele tá atuando muito bem. Então, é um bom ator, porque no final você consegue pegar algumas outras nuances dele assim e funciona, você consegue ver uma dinâmica. Eu fiquei com medo só de ter segunda temporada, porque no finalzinho tem um negócio ali que, meu Deus, eles vão continuar essa história, pra mim podia acabar aqui, mas eu sempre penso isso, então, enfim, vamos ver. Mas aí aparece, né, bem assim, acabou The Girlfriend lá, temporada 1, eu já fiquei, putz, será que vai ter temporada? Quando eu vi Stranger Things pela primeira vez, eu achei que era só a primeira temporada e fiquei feliz. E, nossa, que sériezinha boa e tal. E aí depois foi, né, acontecendo o que acontece. E agora a última eu vou ver empolgado, porque 10 anos assistindo também, né, não vou ficar sem ver. Mas estamos falando de coisa boa, estamos falando de The Girlfriend. Eu não sei se eu quero falar alguma coisa muito mais profunda ou se eu só quero recomendar para você tirar suas próprias impressões e tudo mais. Mas eu acho que sim. Se você gosta de comédia romântica, assista. Se você gosta de thriller psicológico, assista. Se você gosta dos dois, com certeza assista. E se você só quiser me dar uma chance aí para ver alguma coisa diferente, quiser treinar, ouvir, né, o sotaque britânico é uma boa também, apesar de que tem bastante não, mas tem alguns americanos na série também, então dá para ver as nuances aí se estiver estudando inglês, isso é bem interessante. A Beatriz está estudando inglês, então para ela é interessante notar algumas expressões diferentes, você poder explicar essas coisas, então tem esse valor também, mas no geral são só problemas de verdade com pessoas, né, críveis e excelentes atuações, com um roteiro que funciona, uma história divertida que não deixa a peteca cair, assim, não tem nenhum episódio que você cansa. Até porque é uma série que faz uma coisa que eu gosto bastante, que ela dá uns saltos narrativos, assim, que a gente tá grande, é o século XXI, a gente entende que depois de uma viagem as pessoas voltam para casa, não precisa mostrar a cena da pessoa no avião, enfim, esse tipo de coisa funciona muito bem, muito legal, muito divertido. Enfim, tem algumas coisas, se você está, né, pensando em relações e tudo mais, ou se você teve experiências com relações esquisitas aí, ou dinâmicas também, né, familiares e conjugais complexas, com certeza vai te interessar e vai te fazer dar boas risadas ou, né, ter boas lembranças e pensar sobre, vixe, será que isso aqui estava certo? Então, para todos os efeitos, The Girlfriend, a namorada aí, Olivia Cook, Robin Wright e os caras que eu não lembro o nome, mas enfim, fica essa minha recomendação. Uma sériezinha pequena. Não vi ninguém recomendar em lugar nenhum, não entendo porquê, que é muito bom. E tá no Prime Video, quase todo mundo assina Prime, vai ser Prime não sei o que. Agora todo mundo tem Prime, por que ninguém assiste? Não sei. Estou recomendando, espero que você goste. Então, até o próximo vídeo e tchau!